É o que nós cremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Bom, que bênção aos nossos adolescentes, né? E nós devemos orar muito pela vida deles, porque é exatamente isso que o diabo faz. Mas a liberdade em Cristo Jesus, amém? Nele nós somos livres. Eu queria falar hoje nessa noite sobre recomeçar. Essa palavra eu preguei lá em Cachoeiro, numa conferência de mulheres, e algumas mulheres foram e ouviram essa palavra. Mas eu vou pegar a frase do meu digníssimo, que Paulo disse: não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é firmeza para vós. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração aqui nessa noite. Amém? Eu queria falar sobre duas mulheres, mas que essa mensagem serve para todos nós, tanto homens quanto mulheres. Que é a vida de Ruth e Noemi. Quem conhece Ruth e Noemi? A história, levanta a sua mão. Eu vou ler o capítulo 1 para que você não perca e entenda tudo o que eu vou falar. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Ruth, capítulo 1, diz assim: eu quero que você preste atenção nessa leitura para você entender toda a mensagem. Não desvie a sua atenção, os seus pensamentos dessa leitura e nem da palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mas nós temos que estar disposto a ouvir e aprender. E falar, pedir a Deus para falar aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Amém? Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela saiu com suas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa, em cada casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: volta, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? No versículo 14, de novo choraram em alta voz. Órfão com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que sua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprove. Se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Vendo, porém, que Noemi, de todos estavam resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir. Logo em seguida,
quando ela chega em Judá, o povo diz assim: não é esta Noemi? Porém, Noemi diz em alta voz: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois me chamas Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, e me tem afligido? Vocês prestaram atenção na vida, né, na história? E eu quero falar para você. Leia o livro de Ruth, são só 4 capítulos. É uma história que tem um começo triste, mas que tem um final feliz, como de contas de fadas, que você vai entender. E eu gostaria de falar sobre recomeço. Mas antes de falar sobre recomeço, começar é muito bom, não é verdade? Começar é muito bom. Começo nos dá uma expectativa boa de futuro. Nós temos adolescentes jovens aqui nessa noite, na nossa igreja, que vai, o ano que vem, começar uma vida nova numa cidade diferente. Vai começar uma faculdade. Eu vou falar daquilo que eu estou vivendo, eu e Célia, Paulinho, Wesley. Os nossos filhos vão se casar e vão começar um casamento. Nós, os pais, nós vamos começar também uma vida nova sem os nossos filhos. É um começo. Quantos de nós não estamos começando em alguma área da nossa vida? E isso é muito bom. Porque o começo nos dá aquela ansiedade boa, aquela expectativa boa do que vai acontecer. Quantos projetos a gente não começa e a gente fica eufórico. Mas recomeçar é bom? Recomeçar não é bom. A gente só recomeça o que deu errado, o que não deu certo. Recomeçar é difícil, porque a gente já fez toda aquela trajetória, a gente sabe todo o caminho e a gente vai ter que voltar atrás e recomeçar tudo de novo. E a gente sabe como foi difícil chegar até ali, aí a gente tem que recomeçar tudo de novo. Por que que os recomeços acontecem na nossa vida? Por causa dos de repente. Olha para a vida de Noemi. De repente, o marido morre, passa um tempo, seus 2 filhos morrem e ela fica viúva. O de repente aconteceu. Vamos olhar para a nossa vida? De repente, a pandemia pegou o mundo inteiro. De repente, você perdeu um parente muito querido na pandemia, perdeu um pai, uma mãe, adoeceu. De repente, o câncer surgiu. De repente, a água inundou o Mimoso do Sul inteiro e pegou todo mundo de surpresa. E toda a cidade teve que recomeçar. Não é assim? Não foi desse jeito? E os recomeços é bom, você sabia? Porque Deus ama recomeço. E uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não desperdiça sofrimento. Cada situação que acontece na nossa vida que a gente tem que recomeçar, há um propósito de Deus e Deus não desperdiça o sofrimento que você está passando. Mas sabe o que o diabo quer falar para mim e para você? É que só você está recomeçando e mais ninguém está. Você olha para o lado e você vê para irmão, alguém, você vê ela tão bem, mas a pessoa, você não sabe que ela está recomeçando. Mas o diabo sussurra no seu ouvido: só você deu errado. Só o seu casamento que não deu certo. Você está tentando, mas é só você que está lutando para recomeçar. Isso é engano do diabo para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus ama recomeço. E recomeço é uma bênção e um favor de Deus para aqueles que decidem recomeçar. E é o que eu quero falar aqui nesta noite. Deus faz um dia todo diferente para nós, todos os dias. Para e pensa. O recomeço existe todo dia para a nossa vida. O que diz a Bíblia? As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas renovam a cada manhã. A gente nem gasta, eu vou dizer assim, nem gastamos as misericórdias do Senhor hoje, todas. Mas o Senhor vai lá e coloca crédito para nós de misericórdia assim que amanhece. Cada dia é uma porção de misericórdia para a sua vida. E não vai ter fim não, todos os dias.
tem um recomeço para você. Cabe a nós decidirmos se vamos recomeçar ou se vamos parar na nossa vida. Recomeço. Existe um favor de Deus para nós no recomeço. E nós não temos outra alternativa a não ser recomeçar. Olha para quem está do teu lado. Pode olhar. Essa pessoa está recomeçando em alguma área da vida. Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito? Nós vamos ter que... Recomeço não é só para quem se deu mal, para quem fracassou, para alguma coisa que aconteceu. Um casamento, eles vão ter que recomeçar a vida. Mateus e Camila, aqueles que casaram, vão ter que recomeçar a vida deles, não mais como filhos, mas como marido e mulher. Você entende que todo mundo está vivendo um recomeço em alguma área da sua vida, mas o recomeço é necessário para cada um de nós? Os recomeços existem por causa dos de repente, o inesperado, a perda. Dói recomeçar, mas é necessário a gente recomeçar. E Deus está chamando a gente hoje para um novo recomeço. Quantas pessoas aqui precisam recomeçar a sua vida espiritual? Quantas pessoas abandonaram a leitura, abandonaram a oração, abandonaram Deus, está seguindo Deus à distância. E precisa hoje retomar a sua vida, recomeçar a sua vida com Deus novamente. E Deus está nos convocando, homens e mulheres, a recomeçar aos pés do Senhor. Não deixar para amanhã, mas fazer hoje, começar hoje. Porque as misericórdias do Senhor estão aí. Há um tempo de Deus para a nossa vida. Existe uma bênção, como eu já falei, um favor de Deus para nós. Em Isaías 43, 18 ou 19 diz assim: mas agora o Senhor Deus diz a seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem a secas. Deus está fazendo uma coisa nova nesse recomeço. Se você conseguir enxergar Deus nas tempestades da vida, você vai ver Deus nos seus recomeços. Quando você olha para a primavera, se ela não decidisse florescer, que é a estação de florescer, porque viveu um inverno tão rigoroso, o inverno foi tão forte, mas a primavera, quando chega o tempo dela, ela floresce. Não importa como foi o inverno. Não importa o inverno que você está passando. E um detalhe, você já olhou para o inverno? Até no inverno tem como a gente florescer. Você olha para o ipê amarelo, em meio a uma sequidão, ele está ali, imponente. No resto da estação, você não dá nada para aquela árvore. Pelo menos eu admiro muito essas árvores com a copa linda. Eu fico reparando e me admirando como Deus é tão perfeito. Mas quando chega o inverno, o ipê está lá imponente, todo lindo e se destacando em meio a uma seca. Ele também está recomeçando. A primavera só existe porque venceu o inverno. Eu quero dizer que nós vamos vencer as nossas lutas. Nós vamos vencer as tribulações da nossa vida. E nós vamos recomeçar, porque Deus gosta de recomeços. Deus não gosta de pessoas que ficam estagnadas, paradas na vida, reclamando. Mas Deus ama pessoas que se levantam. Olha para a história de Noemi. Se Noemi tivesse se lamentando no túmulo dos seus filhos, do seu marido, ela não teria voltado para a terra do pão. Quantas pessoas estão se lamentando pelo que passou? Quantas pessoas estão chorando do que passou, do que viveu, das lutas que estão vivendo? E esqueceram que existe um começo, um recomeço para a sua vida, mas estão chorando e lamentando. Nós precisamos voltar para a terra do pão. Nós precisamos voltar para a presença de Deus. Um inverno acontece na vida de Noemi. De repente, uma circunstância aconteceu. O inevitável chegou à nossa vida.
Sabe o que diz João 16, no versículo 33, fala um versículo que todo mundo já conhece. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós vamos passar por lutas e nós vamos ter que recomeçar todas as vezes. Deus nunca falou que nessa vida nós vamos passar só por começos. Mas nós vamos ter que recomeçar porque as lutas nos faz crescer. Quando você olha para Jairo, um líder da sinagoga, um religioso, a filha dele morreu. Você olha para Lázaro, um amigo de Deus, de Jesus, as suas irmãs, amigas de Jesus. Jesus estava ali na casa dele, sempre visitando ele. Lázaro morre. Você olha para Jó, o próprio Deus testemunha de Jó, um homem íntegro e fiel. Perdeu tudo. Perdeu o filho, 10 filhos. Eu não imagino perdendo uma. Você imagina perdendo 10 filhos, perdendo todos os seus bens. Sabe por que o recomeço vem na nossa vida? É porque muitas das vezes nós não conhecemos o Deus a qual nós dizemos servir. Quando você olha para Jó, lá no capítulo, lá em Jó, eu acho 45, 42 ou 45, não me lembro bem. No finalzinho do livro de Jó, Jó vai falar e declarar: eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas depois de todas essas 42:5, depois de tudo que eu passei, os meus olhos podem te ver. Os recomeços. Jó intercedeu pelos seus amigos que julgavam ele. Muitas das vezes Deus vai permitir situações na nossa vida para que possamos recomeçar, mas recomeçar conhecendo um Deus que nós servimos. Sabe por quê? Quando nós adoramos, quando nós vimos a igreja e adoramos um Deus que nós não servimos, que nós não conhecemos, acaba virando só ritual. Só vir à igreja, só sentar, só cantar, só tocar, só servir. E muitas das vezes, Deus vai permitir tribulações e lutas na nossa vida para que a gente conheça Deus de verdade. Eu falei para uma pessoa, esses dias eu falei: não permita que Deus toque na sua vida para que você conheça Ele de verdade. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvia muito falar de outras pessoas, das curas, das transformações, até Deus levar a gente para o Vale do Jequitinhonha, sem salário, com Camila dessa maneira, passando mal, e eu conhecendo Deus a cada detalhe. Conhecendo Deus na cura da minha filha, trazendo ela perfeita para mim. E eu ainda estou conhecendo Deus. E eu preciso conhecer Deus e mais e mais. Sabe, quando de repente acontece na nossa vida, acontece uma coisa. Espera aí, gente, só beber essa água aqui. Não é fácil estar aqui não, tá? A boca vai secando. E tudo bem, a gente vai indo. Os de repente acontece na nossa vida e a gente tem um mecanismo de defesa. A gente tenta achar um culpado por aquela situação que aconteceu. Eu não sei se você já passou por isso. Meus filhos estão passando por isso? É por causa de fulano. Eu estou passando por isso? É Deus. Deus não me ama. Deus não está vendo que eu sou fiel no dízimo, nas ofertas, que eu canto, eu louvo, eu não perco um culto. E olha o que eu estou passando, olha o que a minha família está passando. Cadê Deus? Noemi vai culpar Deus. Lá no versículo 20, ela vai falar: não me chames Noemi, chamai-me de Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido? Quando as perdas começam, nós tentamos achar culpado. E Noemi está culpando Deus pelos seus filhos ter morrido e seu marido ter morrido. E ela está numa terra estranha. Só que tem uma situação. Por que nós estamos culpando a Deus?
Por que você está colocando a culpa em alguém, sendo que é só a gente olhar pelas decisões que nós estamos tomando? Por causa dos de repente. Colocar a culpa em alguém é só uma distração que tira você de fazer o que realmente deveria fazer. Se levantar, reconhecer e fazer o caminho de volta para Belém. Sabe, em Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de chorar. Há um tempo. Deus não desperdiça do sofrimento. O de repente aconteceu na nossa vida. É tempo de chorar. A gente pode chorar. A gente pode se lamentar. Tantas coisas que já aconteceu na minha vida e eu chorei. Quantas vezes eu já me segurei e passei por outra situação que eu devia ter chorado e eu não chorei. Mas quando a luta vem, a gente tem que chorar, porque há tempo de chorar. Há tempo de falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Mas há tempo também de você enxugar as lágrimas e fazer o caminho de volta do recomeço. E fazer o caminho de volta do recomeço. Você sabe qual é o caminho do recomeço que você tem que fazer a partir de hoje na sua vida. Cada um de nós aqui sabemos aonde nós temos que recomeçar. O de repente chega. Sabe por quê? Que nós temos que fazer nós temos que recomeçar, porque às vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida. Quando você olha para a morte do marido de Noemi, dos filhos, a escolha errada de Noemi e de Elimeleque foi agir por necessidade e não por propósito. E aí nós fazemos escolhas erradas, nós quebramos a nossa cara. Porque ao invés de a gente consultar a Deus, Deus, é para ir para Moabe? Porque aquela família saiu da terra do pão, que Belém é terra do pão, da presença de Deus, e foi para a terra de Moabe, o povo do inimigo de Deus. Você olha para Noemi está amparada. Se ela tivesse em Belém, ela estaria amparada, uma viúva estaria amparada na terra de Israel. Porque tem a lei do levirato, que se o marido morrer, os parentes do marido casam com ela para gerar descendência, não deixa ela amparada. Mas ela estava longe da presença de Deus. E uma viúva, naquele contexto, ela era dita como desprezada, como amaldiçoada. Noemi estava lá em uma terra estrangeira, porque agiu por necessidade e não por propósito. Quantas vezes nós agimos, fazemos escolhas erradas na nossa vida por necessidade e não por propósito. Aí nós quebramos a cara, aí nós culpamos a Deus. E na verdade nós devemos reconhecer, foi escolhas erradas, foi decisões precipitadas que eu tomei. Por isso que eu cheguei até aqui. Quantas pessoas... Está acontecendo tantas situações na vida e está perguntando por que eu estou passando por isso. É só a gente pensar um pouquinho. Vamos analisar, vamos fazer uma retrospectiva de todas as decisões que eu estou tomando até aqui. O que me levou a chegar a esse recomeço? É permissão de Deus ou foi escolhas que eu fiz que está fazendo com que eu tenha que recomeçar a minha vida? Todas as vezes que nós nos movemos por necessidade e não por propósito, nós fazemos escolhas erradas. Nós precisamos de reconhecer que os nossos recomeços são colheitas. A Bíblia fala que tudo que você planta, você colhe. Se você planta escolhas erradas, você vai você vai colher coisas erradas. Você vai colher recomeços na sua vida. Talvez você tenha feito uma escolha lá atrás no passado que está atingindo você até hoje aqui. Mas existe um favor de Deus para você recomeçar e fazer tudo diferente. Reconhecer, Deus, eu errei, eu fiz escolhas erradas. Eu peço perdão por ter agido sem perguntar para o Senhor se era a tua vontade ou não. E fazer o caminho de volta para Belém. A melhor coisa que a gente faz
é estar no centro da vontade de Deus. Pode ter escassez, pode ter falta de pão na terra do pão, mas estar no centro da vontade de Deus, você não vai passar fome. Nós somos prova viva disso. Eu posso falar, nunca faltou o que comer, sem salário, nunca faltou o que vestir, nunca faltou o pão de cada dia na nossa mesa. Deus sempre proveu. Mas o negócio é estar no centro da vontade de Deus. Antes de você agir, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, pergunta: Deus, é para poder fazer? É para eu agir? É para eu abrir a minha boca? Eu tenho aprendido que é melhor você ficar em silêncio do que você abrir a sua boca precipitadamente. Você tem que corrigir coisas que se você ficasse calado, já estava resolvido. Até para abrir a boca a gente tem que perguntar a Deus. Deus está chamando a nossa atenção, porque tem muita gente que está tendo um recomeço e está tão cansado de recomeçar, porque tem repetido padrões errados na sua vida. Decisões atrás de decisões, todas erradas. Todas erradas, e você está repetindo padrões adoecidos. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. 3 passos para a gente recomeçar. E nós vamos aprender com Ruth e Noemi. Essas mulheres ensinam muito para nós. E o primeiro passo é: tenha atitude. Ruth e Noemi, na verdade Noemi teve uma atitude de voltar para a terra do pão, de fazer um recomeço. É tão difícil, tem tantas pessoas que não admitem que erra. Não sei se você conhece pessoas assim, mas a gente conhece muitas pessoas que têm a dificuldade de reconhecer que errou, que tomou uma atitude errada, que fez escolhas erradas e que precisa voltar a abrir mão de certas situações para recomeçar certo. Mas batem o pé por causa do orgulho. Não tem a atitude de reconhecer e voltar para esse recomeço. Noemi percebeu que tinha feito essas escolhas erradas. O de repente aconteceu. E sabe uma coisa, dentro dessa atitude que é preciso de ter na minha e na sua vida, a gente precisa de arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos de arrepender do que a gente fez. Noemi tomou uma decisão errada de sair do centro da vontade de Deus e foi para a terra de Moabe. Ela ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo em Belém. Ela reconhece o seu erro. Ela se arrepende e volta para a presença de Deus. Ela volta para Belém novamente. Não tem caminho de volta sem arrependimento. Não existe um recomeço sem você ter atitude na sua vida. E nós precisamos disso. Reconhecer e se arrepender de todas as escolhas erradas que nós já fizemos até hoje e que nos trouxe a esse ponto. Nós precisamos de reconhecer. E a pergunta para nós é: qual é o lugar que você tem que voltar de onde você nunca deveria ter saído? Porque às vezes nós nos movemos por vontade própria, sem consultar a Deus e dar nisso daqui. Quebramos a cara. E às vezes Deus permite. Às vezes Deus levanta pessoas para te avisar: não toma essa decisão não. Não anda com essa companhia não. Não vai nesse lugar. Mas a gente sabe, a gente não quer ouvir. E a gente toma decisões erradas. Mas Deus está falando com a gente o tempo todo. Em Mateus 3:8, João estava batizando no Rio Jordão. Vinham as pessoas para confessar seus pecados e foram batizadas.
Mas aí chegou muitos fariseus, lá no capítulo 3, versículo 8, parte do versículo 8, chegou muitos fariseus e saduceus que vinham para ser batizados por ele. E João fala uma coisa só: façam coisas que mostrem que vocês arrependeram dos seus pecados. Tenham atitude de arrependimento, porque as nossas atitudes têm que estar alinhadas com o que a gente fala. É muito fácil falar que a gente vai mudar, mas passa 1 mês, 2 meses e a gente está voltando, fazendo tudo a mesma coisa. Que arrependimento é esse? Que atitude é essa? É só de tempo. Deus está chamando a gente a se arrepender. Tenham uma atitude de arrependimentos. Nós precisamos recomeçar e caminhar em direção a Belém. E nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Porque se o Espírito Santo não trabalhar em nós, não haverá arrependimento, não haverá caminho de volta e não haverá recomeço na nossa vida. Nós vamos viver estagnados. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, porque é só Ele que pode trazer arrependimento na nossa vida. É Ele que nos convence de tudo que nós fazemos de errado que não agrada a Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer para a gente recomeçar é nos permitir ser sarados. A gente que está em frente de igreja, e a gente também já passou por isso. Quantas feridas. E muitas das vezes pessoas ficam lá cutucando as feridas e não deixam elas cicatrizarem de verdade. A gente precisa ser sarado para fazer o caminho de volta. Porque o caminho de volta passa pelo caminho da atitude, do arrependimento, de ser sarado. Porque não adianta você voltar lá e recomeçar, sendo que essas feridas incomodam você. Aquela palavra que te machucou, aquela atitude que te feriu. Até a Igreja Batista aqui de Mimoso do Sul, se ela não se permitir sarar por tantas feridas que já aconteceu, ela não vai passar disso daqui, se Deus não tiver misericórdia. Quantas pessoas eu já observei que se passar certas pessoas, vira a cara, é um poste, está na cozinha, passa. Como você quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida se você não libera perdão de pessoas que já te machucou há anos? E você, sou sarada. Não é nada. Foi o que nós aprendemos hoje na escola dominical, hoje de manhã, pregando aqui. Amar. Esse é um mandamento. Primeiro eu amo a Deus, depois eu me amo, depois eu amo o meu próximo. Não existe recomeço se a gente não perdoar aquele que nos feriu. E essa igreja aqui precisa perdoar muita gente. Porque senão nós não vamos entrar no céu. É necessário. Tem muita gente presa na dor, no luto, no trauma, porque não perdoa. Quando nós não perdoamos, nós achamos que estamos ferindo o outro. Mas, na verdade, é nós que está sendo ferido. Quando você passa perto de uma pessoa que você tem ódio, porque lá atrás fez algo com você e você acha que você está afetando a pessoa, é você. É você que está só atrasando a sua vida. E Deus está falando hoje para você, libera perdão. Deus está falando hoje para alguém aqui, liga para aquela pessoa, liga para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para a tua amiga, para aquela pessoa que você ofendeu injustamente. E peça perdão, porque o caminho do recomeço começa pelo perdão. O caminho da cura da nossa alma começa pelo perdão. Ao mesmo tempo, Deus está engrossando a pele.
pastor Josué fala que nós temos que ter pele grossa, mente sã e garganta larga. Pele grossa, mente sã e garganta larga. Pode bater que eu aguento. Pode falar que eu engulo. Minha garganta é bem larga, estou engolindo. E a minha mente é sarada. A minha mente é sarada. Deixa eu falar, não significa que quando você receber uma afronta, quando você receber uma injustiça, que você não vai ficar chateado, que você não vai para casa pé da vida. Tudo bem, nós somos seres humanos, não tem ninguém aqui santo, perfeito, não. Eu passo e eu vou de boa. Todo mundo sofre a injustiça. Eu não ligo para isso. Eu vejo muita gente falando, eu não ligo para isso, estou acostumada. Não, a gente sofre. Somos seres humanos e Deus entende o nosso sofrimento. Mas nós precisamos parar de se chatear com muitas coisas. Você conhece pessoas que andam o tempo todo no vitimismo? Que se chateia com pouca coisa. Hoje de manhã foi falado sobre a gente dever o amor. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Muitas pessoas passam cobrando o amor. E é como foi falado, nós devemos. Nós não temos que passar pela vida dos nossos irmãos aqui na igreja, da nossa família, no nosso local de trabalho, cobrando amor, atenção. Você sabe por quê? Porque quando nós somos sarados, quando nós somos perdoados, a gente ama muito. É aquela mulher. Ela foi muito perdoada. Por isso que ela demonstrou tanto amor por Jesus, quando ela quebra aquele vaso aos pés de Jesus. Quando você sabe que você é muito perdoada, que você reconhece que você é um pecador, quando você reconhece que você é falha, que você depende do perdão, da graça e da misericórdia de Deus na sua vida, você aprende a perdoar o seu próximo. Você aprende a amar ele apesar dos defeitos. E como nós temos defeitos? É só conviver um pouquinho com a gente que você vai ver o tanto de defeito que cada um de nós tem. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos passando pela vida dos outros cobrando. Não me cumprimentou, não me deu atenção, não me ligou quando eu estava passando mal. Nossa, nem mandou uma mensagem. Não mande, não espere receber, mande mensagem, entendeu? Não espere que a irmã levanta lá do seu lugar e vá lá te cumprimentar. Sai você do seu lugar e cumprimenta aquela irmã que você acha que está com a cara virada para você. Mas é isso. A ninguém deveis nada, exceto o amor de Deus. Não passe pela vida reclamando. Eu já fui tão reclamona. Quantas mulheres e quantos homens só passam pela vida reclamando? Reclamar é pedir mais do mesmo. Você reclama dos seus filhos, que está bagunceiro. Seus filhos vão virar 2 vezes mais bagunceiro. Que é exatamente isso. É reclamar, é pedir mais do mesmo. Reclama do seu trabalho, que está difícil. Vai ficar mais difícil cada vez que você reclama. Passe pela vida agradecendo, porque nós não temos que ficar pedindo mais nada para Deus. Nós somos mais que abençoados. Mais do que abençoados. Nós temos mais do que precisamos. Quando eu olho, eu abro a minha despensa. Quando eu olho para tudo que eu tenho, para tudo que eu já passei lá no início, porque quem olha a vida da gente hoje não vê o que... Todos vocês aí, quem olha a vida de vocês hoje, não vê como vocês começaram. Difícil. Eu olho e eu falo, Deus, o Senhor me dá além do que eu preciso. Obrigada, porque eu não preciso disso, eu não preciso disso. Mas o Senhor me dá. Por que eu vou te pedir mais?
Por que eu vou reclamar da minha vida? Porque é só eu olhar para o lado e eu vejo pessoas enfrentando luta. Ao invés de eu reclamar, eu vou orar por aqueles que estão reclamando, estão enfrentando luta. Mas nós precisamos, e o caminho do recomeço, a gente precisa de parar de reclamar para a gente fazer esse caminho. O caminho de volta para Belém requer também a gente abrir mão de alguém. Abrir mão de amizades, abrir mão de relacionamentos tóxicos que te afasta de Deus. Jovens e adolescentes, abrir mão de lugares que Deus não está. Ah, mas são meus amigos, são as minhas famílias. Importa eu agradar a Deus e não aos homens. Porque se eu agradar a vontade da minha família, final de ano agora é festa, né, gente? É Réveillon, é festas. Tem lugar que não te cabe. Porque você diz carregar assim, eu sou crente. Não te cabe esses lugares que você está pensando em frequentar, passar virada. Fazer o caminho de volta requer você abrir mão de lugares e de pessoas que te afastam de Deus. Deus está chamando também muitos para abandonar a murmuração e colocar uma atitude de abençoar a sua casa. Alargar a murmuração e ter uma atitude de abençoar a sua casa. Ao invés de você reclamar do que você tem, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua sogra, da sua nora, você começa a abençoar a sua casa. Os nossos recomeços, quando a gente olha para a vida de Noemi, para e pensa comigo. Essa mulher está viúva, sem os 2 filhos e com uma nora, mas ela tem essa atitude de fazer o caminho de volta, certo? Você acha que não surgiu dúvida na vida dela? Você acha que ela não pensou, será que quando eu chegar em Belém, eu vou ser bem recebida? Será que quando eu chegar em Belém eu vou ter onde repousar? Alguém vai me receber? Alguém vai me amparar? Quantas dúvidas não surgiu na vida de Noemi? Mas sabe qual que é o segredo? Enquanto a gente tem dúvida, a gente obedece a Deus. Enquanto surgem essas dúvidas no nosso coração, a gente caminha de volta para Belém. Será, Senhor? Será que vão me receber? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que se eu largar, abandonar essas amizades todinha, eu vou ter amigos? Enquanto você tem essas dúvidas, obedeça. Obedeça ao Senhor. Deus não tem problema nenhuma com as nossas dúvidas. Ele quer que nós o obedeçamos. Tem uma atitude de fé. A atitude de fé é ver que Deus tinha visitado o seu povo. E ela simplesmente corre para Belém. Em segundo ponto, você precisa de pessoas certas na sua vida. O caminho de volta para a presença de Deus, para o recomeço da sua vida, em primeiro lugar, você precisa de ter atitude, arrependimento. E em segundo lugar, você precisa de pessoas certas nessa trajetória de volta para a sua vida. Uma das coisas mais importantes é ver quem é que anda com a gente nessa caminhada. Quem vai andar com a gente? E às vezes a gente tem que selecionar assim quem é que vai estar do nosso lado. Tem pessoas que fazia sentido para a sua vida no ciclo antigo. Mas Deus está te dando um recomeço. E essas pessoas não fazem mais parte desse recomeço. Fazia sentido para você elas andarem com você naquele tempo. Mas agora, daqui para frente, no seu recomeço, elas não servem mais para andar para você. Não que elas são erradas, não que elas são pessoas. Não, é porque o novo de Deus, o que Deus tem para a sua vida, elas não fazem mais parte. E a gente precisa de ter esse discernimento.
Nós precisamos de ter esse discernimento. Quando a gente olha para Ruth, há dois tipos, né, de pessoas. A órfã, era ela boa, nora, quando o filho estava vivo. Mas deixa eu puxar uma sardinha para o lado de órfã aqui, que eu estava falando com Wesley hoje. Órfã era uma boa nora. Ruth e órfã era uma boa nora. E Noemi era uma ótima sogra. Que quando você lê todo o capítulo, você vê Noemi chamando elas de filha. E elas conviveram com Noemi durante 10 anos, pelo menos é o tempo aqui. 10 anos deu para criar vínculo, deu para formar uma família. Essas mulheres choram um choro alto por Noemi falar: pode ir embora, volta, vai seguir seus deuses, vai arrumar outra família. Elas choram por abandonar Noemi. Pensa que sogra que era ela. Eu oro para que Deus me faça uma boa sogra. Eu oro muito. Eu oro muito e oro para que a Camila seja uma boa nora para a Célia. Eu oro para que o Mateus seja um bom genro, um bom noro. Eu oro. E coisa mais bonita que a gente está vivendo. Eu falo: Deus, eu quero ser uma sogra assim, abençoada. E a gente tem que orar para ser, porque se a gente não orar, a sogra já tem sogra já não tem uma fama boa. Então eu preciso orar para que Deus me dê sabedoria para ser uma sogra boa. Se eu for uma sogra igual Noemi, os dois estão feitos. Né, Celinha? Vamos orar, né, Célia? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Eu orei para esse tempo. Eu orei muito para esse tempo. Talvez, tá difícil. Gente, deixa eu abrir aspas aqui, né? É difícil casar um filho, uma filha, né, Célia? Você vai desprender, olha, vai começar uma outra vida. Tem dia que eu me pego no quarto da Camila, eu não vou dar mais beijo de boa noite para ela. É 23 anos, mas eu beijo nela todos os dias de noite. A gente senta e conversa horas e horas. Mas eu orei para esse tempo, para que ela casasse, constituísse uma família e fosse uma boa esposa. Eu oro para isso. Mas, voltando aqui, essas mulheres eram boas noras e boas sogras. Aí você que maltrata a sogra, Deus te achou aí, né? Você que maltrata a sua nora, sua sogra, Deus está te achando aqui hoje, ó. Para o caminho de volta, a gente tem que ser boa pessoa dentro da nossa casa. Tem que ser boas pessoas dentro da nossa casa. Mas a gente precisa escolher quem é que vai estar do nosso lado. Ruth era a pessoa para fazer o caminho de volta com Noemi. E por isso que ela foi. E você olha a história de Ruth, que bonita é, porque Ruth é diferenciada. A frase, o versículo mais lindo de uma nora para uma sogra está em Ruth, é uma declaração de amor. Você já fez uma declaração para sua sogra? Já? Silêncio, olha. Silêncio. Ó, Célia, você pode cobrar, tá? Já fez, irmã? Olha para Noemi, para Ruth, fez uma declaração. Eu não insista comigo para te deixar. O teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Aonde você pousar, eu repousarei também. Aonde você for sepultado, eu também vou ser sepultado. Isso é uma declaração de amor, de uma nora para uma sogra. Que lindo. Que Deus faça de você, de mim, de você, boas noras e sogras, em nome de Jesus. Você recebe? Amém? Amém. Porque Ruth é diferenciada. Aconteça o que acontecer, ela vai estar com você. É esse tipo de pessoa que Deus quer para a sua vida, para você voltar para o seu recomeço, para você fazer o caminho de volta para Belém. Pessoas cheias de Deus, que reconhecem o Deus que você serve. Não adianta andar com companhias que nem sequer passa perto de uma igreja, nem fala de Deus.
Aí é um atraso de vida. Talvez você está aí com o casamento todo, com a vida toda bagunçada, porque as companhias que você anda não celebram a sua vida, o novo de Deus na sua vida. Porque de Deus elas não têm nada. Indo aqui para o final, mas não é para vir ainda não. Quem quer uma Ruth na sua vida? Quem quer? Uma amiga, um amigo que está contigo não só nas horas boas, mas nas horas mais difíceis, ele vai estar com você. Quem quer um amigo assim? Que vai falar, o teu Deus é o meu Deus, teu povo é... Quem quer? Você é Ruth para alguém? Você é? Porque a gente quer ter Ruth na nossa vida, mas a gente não é Ruth para as pessoas. A gente também não está. Eu tenho uma amiga que tem anos, deve ter, é a Keila Masperiardi. A gente passa 2 meses, 3 meses sem conversar uma com a outra. É aquela, por onde a gente vai passando, Deus vai deixando amigos. Amigos que a gente não vê, que a gente não conversa. Mas eu lembro quando a Camila formou, eu não comentei com ela, mas eu postei. Ela me mandou uma mensagem, nossa, com uma voz mais alegre, celebrando a conquista da minha filha. É bom ter amigos que celebram a nossa vida. O mundo está tão cheio de competição, está tão cheio de, se ela sobressair ou se ele sobressair, eu já não sou mais amigo. Existe esse tipo de amigo, mas Ruth é aquela que celebra o novo de Deus na sua vida. Ore para que Deus coloque Ruth na sua vida, mas você precisa de ser Ruth também na vida das pessoas. E a terceira e última, abrace as oportunidades. E eu quero finalizar aqui, mas calma aí, eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Senão o grupo de louvor vai subir aqui, vai ficar meia hora aqui ainda. Calma aí. Acaba 7h30, né? É 7h30 que acaba, não é? Calma aí, irmãos. É bênção de Deus para a sua vida. Eu estou finalizando. Vou até beber um pouquinho de água. Vou finalizar rapidinho. Ruth, ela vai com Noemi de volta para Belém. Ela chega em Belém. Quando chega em Belém, olha o que Deus faz na vida, não só o recomeço na vida de Noemi, mas também na vida de Ruth. Preste atenção. Ruth volta com Noemi para Belém. Quando chega lá, Ruth fala assim para sua sogra: eu vou ali atrás daquela montanha colher espigas. E ela pede para a sogra dela se ela pode ir, a sogra dela libera ela. E ela vai colher espigas. Espigas que caem no chão dos segadores, daqueles que estão colhendo as espigas. Os que estavam caindo, ela pediu os servos se podia colher para ela. E ela vai trabalhar nessa lavoura. E chegando lá, ela trabalhando, Boaz, a história narra totalmente quem era Boaz. Boaz era um dos resgatadores da família de Elimeleque, que morreu, o marido de Noemi. Era ele que poderia resgatar e dar descendência para Noemi. Aquele que poderia, gerar uma família para Noemi. Ela vai pegar essas espigas. Quando chega lá no campo, ela começa a catar as espigas que estavam caídas. Boaz, o dono da terra, chega aos seus servos e nota que aquela mulher colhendo espiga, uma moça, e Boaz já era velho. Boaz não era um homem novo. Boaz era um homem velho, já de idade. Boaz repara aquela moça e pergunta para os seus servos: quem é aquela ali? E os servos deles descrevem: aquela ali é Ruth, uma moabita, nora de Noemi. Ela está colhendo espigas que estão caindo aqui. Ela chegou cedo, está trabalhando até agora e parou só um pouquinho. Isso não chama a atenção de alguém, não? Isso não chama a atenção?
ela parou só um pouquinho. Sabe? Ruth está catando as espigas. Oportunidade é uma palavra que tem um significado especial. Rapidinho, os romanos colocam o nome nos ventos. Tem um vento específico que bate nas velas dos barcos e trazem os barcos para o porto mais rápido, para não ter tanto esforço. Mas existe um vento que bate nas velas e essas velas fazem com que o barco chegue no seu porto. E os romanos deu o nome de vento oportuno. Sabe, muitas das vezes o vento da oportunidade vai bater na sua vida. Muitas das vezes você vai ter um acaso, porque foi por acaso, a Bíblia fala, por acaso, ela foi colher espiga no campo de Boaz, do resgatador da família de Noemi. E aí você olha, aquela mulher trabalhava o dia inteiro, porque chamou a atenção daquele homem. E ele foi o resgatador da vida de Noemi, de Ruth. Muitas das vezes a gente acha que o nosso recomeço está em grandes coisas, mas às vezes está em catar espigas caídas no chão, que ninguém dá valor, que ninguém está nem aí. Talvez é fazer uma unha, é fazer um cabelo, é catar uma espiga. Mas Deus tem um favor para aqueles que dão valor às espigas caídas no chão. Não despreze os pequenos começos, como a gente ouve falar isso muitas vezes aqui. Não despreze aquilo que você acha que é tão insignificante para você começar. Talvez você é só aquela que faz um servicinho tão insignificante ali. Mas Ruth começou catando espiga e ela foi esposa de Boaz, dono da eira, dono daquele campo. Quando você olha para Eliseu, quando Eliseu foi escolhido para substituir Elias, ele estava trabalhando, arando a terra. Quando Rebeca foi escolhida para casar com Isaac, ela estava servindo água para os camelos. Deus não chama nem homens e nem mulheres desocupadas. Deus acrescenta mais sobre a vida daqueles que colhem espigas caídas no chão. Eu quero dizer isso para você. Deus não está procurando pessoas desocupadas. Ele vê aquelas que são fiéis. Você é fiel naquilo que você faz? Você faz com excelência ou porque você julga ser tão pouquinho que você despreza e faz de qualquer jeito? Efésios 5,16 fala, remindo o tempo porque os dias são maus. É tempo da gente recuperar tempo perdido. É tempo de você começar a recuperar tempos perdidos para o seu recomeço. E finalizando. Sim. Noemi. Amém. Glória a Deus. Noemi, ela olha, observa uma sogra abençoada, que ela olha tudo que Ruth fala para ela, que Boaz ajudou ela, falou, Boaz chega para Ruth e fala assim, olha, não colhe em outro campo não, continua colhendo só aqui, e eu já avisei para os meus servos não tocar em você, colhe espigas junto com as minhas servas. Boaz gostou dela, mas tratava ela como uma filha. E lá no final da história, Ruth fala para Noemi tudo que Boaz fez para ela, e a sogra fala assim, Boaz está afim de você. Tome um banho, troque de roupa, se arrume, se vista do novo, porque o seu recomeço está aos pés de Boaz. Depois leia todo o livro de Ruth, que você vai entender isso que eu estou falando aqui. E sabe o que é mais interessante? É que uma moabita, uma estrangeira, Jesus está na genealogia de Jesus. Está na genealogia de Jesus.
Eu entendo que Jesus quer que a gente recomece a nossa vida, que a gente tenha uma atitude, que a gente aprenda a andar com as pessoas certas do nosso lado, para que Cristo seja gerado em nós e através de nós. Porque Ruth vai ter um filho, que está aqui, ó. E esse filho, as vizinhas, naquele tempo eram os homens que davam nome aos filhos, mas a esse filho de Ruth foi as vizinhas que deram. Nasceu o filho e chamou de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, e Davi é o precursor do Messias. Há um recomeço para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Todos nós temos que recomeçar aqui nesta noite. Você sabe qual é a área que você precisa de recomeçar. Deus está te chamando a trilhar esse caminho. E o Senhor está te esperando nele, porque você não vai estar sozinho nesse caminho de volta. Fique de pé. Eu não sei qual é o recomeço que você está tendo que fazer, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida nessa noite. Mas reconheça todas as escolhas erradas que você já fez até aqui e que te trouxe para esse caminho, para esse tempo. Arrependa-se e volta para o centro, para o lugar da vontade de Deus. E decida nesta noite a agir debaixo do propósito de Deus e não debaixo de necessidade na sua vida. Pai querido, nós colocamos, Senhor Deus, cada vida que está aqui nesta noite em Tuas mãos. Cada um de nós, ó Pai, inclusive eu, ó Pai. Estou aqui recomeçando a minha vida mais uma vez no Teu altar. Eu preciso mudar tanta coisa, Senhor. Eu reconheço tantas coisas que eu já decidi errado. Mas eu preciso recomeçar. E eu sei que o Senhor vai nos dar mais um dia amanhã intacto, perfeito, cheios da Tua misericórdia. E eu quero, Senhor Deus, aproveitar esse dia para recomeçar na Tua presença. Senhor Deus, cada um que está aqui nesta noite, o Senhor conhece e sonda o coração deles. O Senhor sabe qual é o caminho do recomeço que vão ter que fazer. Que o Senhor encha, ó Pai, de ânimo, de força para trilhar esse caminho, ó Pai. E que o Teu favor, a Tua bênção esteja sobre cada vida. Esteja sobre cada família, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.